que foram proibidos por Deus. Ela depois ofereceu ao seu marido, que comeu deliberadamente, caindo ambos em transgressão. Após a desobediência, graves consequências caíram sobre o casal e sobre a terra, como manifesto da condenação divina, ou seja, como consequência do erro deles, houve uma manifestação divina contra eles, e eles passaram a sofrer algumas consequências. O homem foi condenado a obter seu sustento através do seu trabalho, do seu suor, quando na verdade ele teria tudo isso muito mais fácil lá no Jardim do Éden. A mulher sofreria a multiplicação das dores de parto e seria submetida ao homem, inclusive no seu desejo. A terra iria produzir espinhos e abrolhos e tornou-se maldita. Tudo isso a Bíblia narra como consequência do pecado do homem. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo aí, me assistindo, que para algumas pessoas parece que a coisa relativizou. O pecado e tal, é um problema e tudo mais, amenizaram as coisas, mas o pecado continua sendo um vírus pior do que o corona, porque o pecado destrói família, destrói futuros, traz problemas em todas as áreas da vida, não é só na saúde. O pecado é um mal que exatamente veio para destruir o ser humano, e foi para isso que Jesus veio esse mundo. Lembre bem disso. Jesus não veio esse mundo para trazer de bola para os necessitados e para os famintos. Não foi esse o propósito principal. Se você observar o que está escrito lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico que estava numa cama já há muito tempo, Jesus olha para aquele paralítico e antes de efetuar o milagre, ele diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Se você observar Mateus capítulo 26, quando Jesus institui a Santa Ceia, ele fala do cálice, do sangue que que liberta o homem dos seus pecados. Você vê Jesus Cristo sendo apresentado por João Batista, em João 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a missão principal de Cristo nessa terra foi libertar o homem do poder e do domínio do pecado. O pecado tem sido motivo de destruição de famílias, de lares. Esposo que trai esposa, esposa que trai esposo, traz o pecado para dentro de casa, funciona como uma brecha, um corredor para o diabo entrar, e a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Os filhos que adentram pelo caminho das drogas, da prostituição, e assim são muitos os atos de pecado, e são muitas as consequências. Então, o pecado ele tem suas consequências. Lá na origem já foi isso. O homem passou a sofrer, tem que trabalhar, foi expulso do jardim. A mulher teve que sentir dores, perdeu o seu domínio próprio até, passou a ter seus desejos submetidos à vontade do homem. E a terra sofreu as coisas têm propósito. Deus permitiu, Deus concedeu, Deus até teve a oportunidade de planejar o teu casamento, porque tem esses casos. Porém, lembre-se que tem uma finalidade. Eu costumo dizer... Voltou. Amém. Então a finalidade, o casamento ele tem uma finalidade, porque dá início a uma família, e a família tem esse propósito, Vamos refletir sobre as principais atribuições que sustentam a família e, portanto, também a sociedade. Se tem algo que sustenta a família, é algo que sustenta a sociedade, Eu louvo muito a Deus, porque nesses últimos tempos os poderes, os poderes passaram a ver a família como ela precisa ser vista. Eu sei que tem muitas pessoas importantes da nação e que não tem uma família estruturada, e até que não são bons exemplos da família, ok? Porém, defendem os princípios, estão com poderes na mão e trabalham em prol da família. E é isso que os cristãos precisam, nós defendemos. Não é a perfeição das pessoas, porque perfeito é só Deus, mas de pessoas que trabalham pela família e pelos princípios divinos. Nem um homem, nem uma mulher é perfeito, e não há um casamento perfeito,
Mas há um princípio perfeito chamado Jesus Cristo. E esse princípio, sendo honrado, respeitado pelo homem e pela mulher, fazem o casamento abençoado, a família abençoada. O companheirismo, né? Assim que Adão viu Eva, ele se alegrou, pois também tinha um par, e reconheceu que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne. É bom lembrar que você, casal, que essa definição foi dada pelo próprio Adão. Não foi Deus que disse para Adão: olha, essa aí é osso dos teus ossos e carne da tua carne. Não. Adão, quando viu Eva, já percebeu: opa, tem um par, e esse par não é algo fora de mim. Ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela faz parte inteiramente da minha vida. Esse sentimento tem que estar em todo casal. Lembre-se que somos membros do mesmo corpo, casados, formamos uma só carne, diz a palavra do Senhor. Obviamente, se essa carne estiver bem, essa vida estiver bem, eu vou estar bem. E tudo que eu fizer para realizar propósitos, sonhos, eu vou fazer visando o bem do meu cônjuge. Se eu pensar em um propósito, ao chegar a algum local, eu estou pensando em chegar junto com o meu cônjuge, né? E assim vai. Então, é carne da carne. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, nossa luta, as guerras que aparecem dentro do matrimônio, as dificuldades, as contendas, as pelejas, devem ser encaradas dessa forma. Você tocar no teu marido, na tua mulher, você vai ver que é carne. Tocar no seu filho, seus pais, eles são seres humanos, são carne. Então não é contra eles a sua guerra, a sua peleja, mas contra principados e potestades espirituais que estão por trás de tudo isso. Encare dessa forma: se juntem, unam-se em família e lutem contra aqueles que de fato querem a desunião e a destruição de vocês. Não é? E como o tempo é bem curto, certamente não vou conseguir chegar a toda essa lição. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, que é importante que vocês saibam como lidar com isso, né? Como é que vocês podem se unir. Esse momento que estamos vivendo é o momento em que os cristãos são desafiados a colocar em prática aquilo que têm aprendido por todos esses anos na igreja. Por todo o tempo que você tem estado na igreja, agora você é desafiado a colocar em prática. E quando fomos liberados para voltar para o templo, nos abraçarmos, que eu não vejo a hora disso acontecer, estarmos unidos, abraçados, em comunhão, celebrando, adorando ao Senhor, não é? Voltaremos mais fortes, sabendo a importância da família em nossa vida. Então, o homem, ele foi criado, e a esposa como carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Adquira isso. Mas não é fácil, porque a sua visão não está de forma como Deus te mostrou. Você não está visando como Deus de fato colocou você como homem, como mulher nesta casa, não é? Existem alguns exemplos da Bíblia de casais que viveram toda a sua vida de forma amável. Tiveram dificuldades, todos têm, mas eles prezaram pela unidade. O exemplo de Abraão e Sara, né? A Bíblia mostra em Gênesis 12, verso 23, Jacó e Raquel, que também viveram unidos. Tem também o caso de Isaac e Rebeca, que não foi nem colocado aqui, mas é outro exemplo. Boaz e Ruth, Eucana e Ana, José e Maria, Águia e Priscila, são casais mencionados na Bíblia que viveram bem, que foram exemplo. Como também teve o caso de alguns exemplos de casais que não foram um bom exemplo, né? No entanto, a gente sabe que a Bíblia ela não oculta os fatos, ela mostra os dois lados e dá a opção para a gente opinar e escolher o que vai seguir, né? Outra coisa, o casamento tem um propósito, além do companheirismo, também a realização mútua. O
casal precisa se preocupar em realizar-se, não ele sozinho. Eu vejo alguns casais que têm dificuldade porque o homem continua casado, mas quer viver como solteiro. Está casado, mas continua querendo viver como solteiro. É no seu futebol com seus amigos, não se preocupa com a agenda e com o horário, ele não dá prioridade muitas vezes para a família, e surgem os conflitos. Quando na verdade a gente se casa com o propósito de abençoar o cônjuge, de servir ao cônjuge. E se esse sentimento é mútuo entre o casal, entre a família, ela só vai desfrutar coisas boas. Todo mundo trabalha para o bem da própria família, não é? E é importante que haja essa preocupação, né? E além do companheirismo ao homem e à mulher, foi dada a expressão do amor também através do relacionamento sexual. O sexo não é consequência do pecado. Antes da queda, Deus os abençoou e ordenou que fossem fecundos e enchessem a terra. Mas o plano divino é que o homem beba água apenas do seu manancial, que ambos sejam fiéis um ao outro, né? Então, o sexo entra como uma realização mútua. O homem e a mulher precisam se autorrealizar. Inclusive, só eles dois têm essa permissão de Deus. O homem pode ter uma mulher só, e a mulher um homem só. E ambos devem se realizar um ao outro na área sexual, não é? Isso é importante, que haja fidelidade conjugal. Aqueles que vivem se aventurando, pensando que faz escondido do outro e nunca vai ser descoberto, você arranja para a tua vida uma herança de pecado maldita, e que é um corredor para o diabo entrar na tua família. Daqui mais na frente você esconde essas coisas, mas lá na frente vai aparecer nos teus filhos. Às vezes você traz o adultério para dentro da casa, então lá na frente vai aparecer isso estourar nos seus filhos. Você termina tendo que criar filhos sem pai. Muitas vezes é isso, uma colheita daquilo que você fez escondido do seu marido, escondido da sua mulher, e os seus filhos infelizmente se tornam vítimas disso, porque o diabo vive exatamente, o Satanás vive nessa busca de buscar, matar, destruir, está acompanhando, ele induz ao pecado, induz ao erro, e depois ele joga para as consequências. É bom ser fiel, e quando você é fiel, você tem respaldo, tem autoridade, você tem cabeça erguida, você não tem pecado, não tem nenhum trauma, porque você foi fiel. A fidelidade te restitui a autoridade, te dá liderança. A fidelidade é uma arma poderosa na mão de um homem e de uma mulher, né? Atenta para isso. Então, quando a Bíblia diz que o homem é para beber água da sua cisterna, né, é usufruir da esposa que Deus te deu, e vice-versa, a mulher usufruir do marido que Deus deu, né? O investimento, é interessante isso aqui, o investimento de manter-se puro antes do casamento e de manter-se fiel um ao outro dentro dele, se coloca como uma muralha de proteção e bênçãos. Hebreus capítulo 13, verso 4, né, fala sobre a importância, né, do leito sem mácula. Fala do leito sem mácula, que é bendito e abençoado. O que é o leito sem mácula? Exatamente um relacionamento sem manchas de fidelidade, né? Sem pecados, né? Há quem entenda que o sexo seja somente para a procriação, mas fica evidente na Bíblia e na vida que esse não é o caso, não é a verdade. Não é só pela procriação de Deus e do sexo, mas também não é só para o prazer, como alguns pensam também, né? O sexo é para a procriação e também para a realização do casal. Existem casais, pessoas, exemplos da Bíblia, de pessoas que não tiveram filhos, mas continuaram juntos. E também de pessoas que tiveram filhos e continuaram juntos. Então,
o sexo não é só para a procriação, senão Deus não teria dado o prazer para o homem e para a mulher. Mas aí eu faço uma ressalva, um parêntese para dizer que também, como estou fazendo, o sexo não é para libertinagens, não é para mero prazer sem compromisso, como está acontecendo aí fora, né? O sexo é para uma realização mútua do casal. Diz assim, a lição diz o seguinte, continuando aqui, fala assim, esse não é o caso, e observe o seguinte, né? Casais que não podem gerar filhos, vemos muitos exemplos na Bíblia, e ainda de casais que não conseguem gerar filhos, mesmo com todo o avanço da medicina, mas a intimidade, a realização mútua dos dois continua, né? E essa é para ser gozada por toda a vida. A Bíblia, por exemplo, não menciona filhos na vida de Águia e Priscila, ou da juíza Débora, de sua esposa Lapidote, ou melhor, de seu esposo Lapidote. A própria Débora se levanta em seu cântico por mãe de Israel, quer dizer, uma mãe espiritual, não é mãe biológica, ela fala. Mas ainda assim, eles conviviam juntos, né? Normalmente, porque existia essa bênção do relacionamento, né? Outra coisa, gozar a vida com a mulher da tua mocidade. É o número B, a letra B da nossa lição aí embaixo, no ponto 2. Diz assim, Eclesiastes 9, e versículo 9: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Não é com as mulheres da tua juventude, como alguns pensam, não, estou novo e tal, aí você se joga na prostituição, apronta, e aí leva um monte de dívidas, não se arrepende daquilo. Eu tenho ouvido pessoas dizendo, eu não me arrependo do que eu fiz. Ok, você está levando essa carga toda contigo. Lá na frente o casamento não dá certo, você vai entender que um monte de auxílios que tu levou contigo, de pesos, de dívidas que você adquiriu na tua juventude, e nunca se arrependeu, nunca pediu perdão, e aí continua debaixo de um jugo horrível, né? Diz assim, o ponto 3 aqui na frente diz assim, geração e educação de filhos. Gente, esse ponto aqui eu achei tão precioso, porque filho não é só gerar filhos, não é só você ter filhos, você precisa entender que você tem que lhe dar educação. É muito importante. Aqui na igreja nós temos os jovens daqui, quase na sua maioria, eles são jovens que vêm de famílias desestruturadas. Às vezes são filhos que estão longe do pai e da mãe, são filhos que não contaram com a presença de um pai ou de uma mãe, e eles sofrem por isso, porque tem um valor muito grande a presença do pai. Não é a figura do pai, não é a figura da mãe, é a presença do pai e da mãe no relacionamento com os filhos. Quando a criança está em formação, ela necessita que tenha alguém que diga assim, ei, pare, não faça isso. E são muitos os não que se dá a uma criança, porque ela é elétrica, tem muita energia, está correndo, então os pais estão presentes. Daqui a pouco ela começa a necessitar de outro tipo de expressão. Parabéns, meu filho, você é inteligente, você é precioso. São as apreciações. Então, a geração de filhos não consiste apenas em vocês, não, a geladeira está cheia, eu tenho comida aqui, tu quer mais? Não. Nós precisamos de alguém que nos diga o que é certo, o que é errado, o que temos que fazer, o que não temos que fazer, quando temos que fazer, quando temos que não fazer, porque a estrutura humana exige isso, a formação. Então, a família, ela funciona para isso, né? Se saber a hora de brincar, a hora de estar sério, se saber como lidar com quem é superior, como lidar com quem é do seu mesmo perfil, se saber como conviver em uma sociedade. São valores que nós chamamos da educação doméstica. São os pais que dão essas educações, esse ensinamento para os filhos, e tem que estar em família. Eu aproveito para dizer aqui, você, meu irmão, que pensa em divorciar-se, é uma das maiores desgraças da tua vida. Até então, talvez seja a maior desgraça que você pode entrar em divórcio. Divórcio
é uma desgraça na vida de quase de todo mundo. Existem exceções, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas por mera incompatibilidade, briguinhas e coisas assim, não justificam a separação, porque você está colocando os seus filhos em jogo, o futuro desses filhos em jogo. Quem entra para o divórcio, ouça isso aqui, meu irmão, que está me ouvindo, me assistindo. Quem entra para o divórcio, simplesmente porque decidiu trocar de família, porque teve compatibilidade com a esposa, com o esposo, porque se apaixonou por outra pessoa de fora, e você está deixando uma família para arranjar outra, você não está deixando uma família, você está arranjando mais outra, e mais. Você fica sem respaldo, você não tem moral para criticar o caos social da nação, não tem moral para falar mal de ladrão, de bandido, porque você está contribuindo com uma sociedade suja, uma sociedade sem valores, onde seus filhos ficam vulneráveis a tudo isso. Você não teve responsabilidade, ou não vai ter responsabilidade nem mesmo com os teus filhos, que são poucos, e vai querer criticar um governador, um presidente, um prefeito, uma autoridade, um pastor, uma autoridade que não fez isso, não fez aquilo, quando você mesmo está se resumindo, está fugindo da sua responsabilidade. O amor familiar é um amor ágape, um amor sacrificial. Você deixa de fazer o que você gosta e quer, muitas vezes, para abençoar, para servir a sua esposa, servir seus filhos, servir o seu esposo, mulher, servir seus filhos. No relacionamento familiar, não é o eu, não, mas o nós, somos nós. É o plural. Né? Então, a geração e a educação de filhos na família, isso é fundamental. A Bíblia fala de algumas pessoas que não foram o exemplo da criação dos filhos, foram heróis lá fora, mas em casa falharam. O exemplo do sacerdote ali, líder religioso, né, espiritual, sacerdote, porém, ele falhou na criação dos seus filhos. Outro exemplo foi Davi, um homem admirado, um homem da linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá, mas Davi falhou muito na sua família. E também o exemplo de Atalia, de Herodias e outros exemplos bíblicos, mas também tem os exemplos positivos. Abraão, por exemplo, Zacarias, Joquebede, Eunice e Lloyd, que a Bíblia menciona lá como vó e mãe de Timóteo, são figuras da Bíblia Sagrada que são exemplos de pai, de mãe, exemplos que devem ser seguidos. Enquanto que Davi, Eli e outros que eu mencionei aqui mais em cima foram exemplos de fracasso que não deve ser seguido na família. Então, muito cuidado. E por último, o terceiro ponto, que é bem resumido, ele faz os propósitos para a família. Propósito para a família. Ao estabelecer a família, Deus queria fazer desta um núcleo de bênção, tanto aos seus membros como para toda a terra. Deus planejou abençoar a terra através da família, né? No crescimento pessoal, vivência familiar, no temor do Senhor. Lembre sempre disso. Você está junto, confinado aí, sem poder sair, porque Deus tem um propósito em promover uma unidade sólida entre você e sua família. Você está vendo alguns defeitos, sim, mas está vendo muitos valores que a tua família tem. Então valoriza isso, não pode ficar de fora. Certamente o Senhor está te dando visões que você não tinha antes. Eu tenho ouvido pessoas dizer o seguinte, que nunca mais vai ser como era antes. Eu até acredito nisso, porque em muitos aspectos a visão vai mudar mesmo, né? Outra coisa, né? Também ouça bem, a vivência familiar no temor do Senhor nos coloca nas circunstâncias ideais para o crescimento pessoal. Na família, nosso caráter é formado, ouça bem isso aqui, e nela aprendemos a praticar virtudes como o amor, a humildade. Gente, humildade, grava isso, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão, aprender a responsabilidade, que tem sido coisa rara hoje em muitos meios, né? Então, é importante isso, né? A disciplina, o domínio próprio, a submissão,
o serviço, o respeito ao próximo. Devemos aprender todos esses valores diante do desafio que estamos vivendo hoje, entendendo que há um propósito de Deus para a nossa vida, né? Exercer autoridade com amor, corrigir com espírito de brandura, sofrer com dignidade e vencer com gratidão a Deus. Exercitar a prática da oração perseverante e confiança em Deus. Exercer a prática da oração perseverante e a confiança em Deus, né? O lar é a melhor escola de formação para os cônjuges, para os pais e para os filhos. Deus utiliza a convivência familiar no nosso lar e na família de Deus, mais do que qualquer outra coisa, para transformar o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Ok? Lembre disso. Nosso tempo está estourando, mas vai concluir dizendo o seguinte, aqui no finalzinho já, o número 2. Cultuar a Deus. Deus constituiu a família com o propósito para cultuar a Ele. Você que só cultuava, e às vezes muito raramente, na igreja, em multidões, agora você é desafiado a cultuar a Deus, mesmo com a sua voz desafinada em casa. Pega a tua harpa cristã aí, né? Abre lá e começa a cantar ao Senhor, adorar o Senhor. O lar é um local também de adoração a Deus. Nós podemos cultuar o Senhor. E o lar é um canal de bênçãos para toda a terra. Deus, Ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus usa o lar para abençoar a terra, né? E as famílias. Para concluir aqui a aplicação pessoal, diz assim: a família é uma instituição divina. Façamos a nossa parte a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma, para ser sempre um verdadeiro canal de bênção ao mundo. E aqui está um resumo da nossa lição de número 1, do último trimestre de 2016, lição PEC, na EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, né? Então eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela vida de todos que nos ouviram, todos os irmãos que têm participado, aqueles que têm nos assistido. Isso deverá ficar gravado, depois colocado o link para vocês acompanharem em casa com a família. Mas aproveitem e não deixem de ser edificados pela palavra de Deus. Quero orar com você, meu irmão, nesse momento. Ó Deus eterno e Senhor, é com alegria, Pai, que fazemos esse momento, ou melhor, é com alegria que nós agradecemos por esse momento de conclusão dessa lição, Senhor, que ela é de um rico valor para as famílias. Senhor, eu peço que abençoe grandemente todos os lares, aqueles irmãos que assistiram, que ouviram, que acompanharam as suas casas. Senhor, enche de força, determinação, para que todos possam colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Eu peço pela conservação dessa família, pela conservação desse matrimônio, pelo fortalecimento dela, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e nos dá um domingo cheio de bênçãos, uma semana vitoriosa. Assim eu oro e declaro bênçãos sobre as famílias, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.